Requerimento pede informações sobre o início da operação do SAMU Animal e veja ainda nesta edição. Outro documento quer explicações sobre o limite de permanência nas vagas para deficientes e idosos no centro. Reunião entrega diploma de mérito educacional. No futebol, a Ponte Preta empata com o Botafogo no Rio de Janeiro e o Brasileirão 2016 já tem o campeão. O Palmeiras bateu a Chapecoense e levou o título. Estes são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Olá, um requerimento aprovado pela Câmara pede à Prefeitura informações sobre o início da operação do SAMU Animal. O serviço chegou a ser anunciado pelo Executivo, mas ainda não entrou em operação. A implantação do SAMU Animal foi anunciada pela Prefeitura, mas como ainda não entrou em operação, o vereador Vinícius Gratti solicitou informações. A ideia desse requerimento é para que a Prefeitura possa nos dar maiores informações a respeito do que este ano foi anunciado, que é a implantação do SAMU Animal, que é o serviço que será prestado pela Secretaria do Verde, a secretaria que é responsável pelo Departamento de Proteção e Defesa Animal. E a ideia é que haja um serviço de urgência e emergência para animais que necessitam ser resgatados em situações de atropelamento, acidentes, maus tratos, etc. O vereador ainda reforça que a implantação do SAMU Animal em nada interfere no atendimento do serviço de emergência prestado pelo SAMU, pois as secretarias que cuidam dos dois serviços são diferentes. Serão dois serviços distintos. O primeiro que você citou é o SAMU normal, que é prestado pela Secretaria de Saúde, e a questão do SAMU Animal é um outro serviço, uma outra empresa que vai fazer esse serviço através da Secretaria do Verde, do Departamento de Proteção Animal, que nada tem de vínculo com a Secretaria de Saúde. Outro requerimento aprovado pede explicações sobre o limite de permanência nas vagas de idosos e deficientes no centro. O requerimento pede informações sobre placas que limitam o tempo de permissão para estacionar em vagas de deficientes e idosos no centro. E essas placas estão sinalizando 30 minutos para que essas pessoas possam fazer alguma atividade na cidade. E essas reclamações foram justamente porque 30 minutos é um tempo muito pequeno para as pessoas resolverem qualquer tipo de problema que tenha na cidade, ou seja, uma compra, um médico, um dentista. Então esse tempo é muito curto, de 30 minutos. A ideia do documento é entender o porquê do limite de apenas 30 minutos e propor alternativas para solucionar o problema, já que pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência muitas vezes precisam de mais tempo para se locomover. Principalmente essas pessoas idosas, pessoa que tem algum problema de locomoção. Então eu vejo que é um momento a gente poder tentar trabalhar e ver se a gente consegue aumentar esse período. E uma reunião solene homenageou o Colégio Recanto Azul. A cerimônia aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A cerimônia aconteceu na noite da última quinta-feira. O Colégio Recanto Azul, homenageado pela Câmara, fica localizado no Jardim Garcia e é considerado referência na região em qualidade de ensino. Em 2016, a entidade completou 50 anos e recebeu o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro das mãos do vereador Jorge Schneider. O reconhecimento aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns a vocês. São 50 anos de uma luta. Uns chegaram bem no começo, outros chegaram mais no meio, outros chegaram no fim, mas a gente percebe que vocês têm a harmonia. A escola de samba, quando desce a bateria, tem que ter harmonia. Nós vemos uma criança tocando um instrumento e nós vemos uma pessoa, às vezes, de 80 anos tocando um outro instrumento. E existe harmonia entre a criança e o adulto e o idoso. Assim é a escola de vocês.
Autor de um projeto de lei que inclui a disciplina de educação moral e cívica nas escolas municipais e particulares da cidade, o vereador destaca que o futuro do país está em oferecer às novas gerações uma formação que valorize o interesse público, a cooperação e o respeito mútuo. E essa é uma das missões do Colégio Recanto Azul. Dentre aqueles que vocês hoje acolhem lá, teremos, sem dúvida alguma, vereadores, prefeitos, quem sabe até um presidente da República. E para isso nós precisamos ensinar o civismo e dar a estrutura que uma criança precisa. O documento foi entregue para a diretora e mantenedora Verci Gandolfi Greco, que em um discurso emocionado e divertido agradeceu a iniciativa. O acontecimento desta noite vem coincidir com o que eu penso. A homenagem deve ser feita em vida, para que se possa sentir o calor da emoção e da satisfação. Embora esta homenagem seja em nome do Recanto Azul, mas quando você fala em Recanto Azul, de quem vocês lembram? De quem? Da Vó Verci. E quando você fala em Vó Verci, de quem vocês lembram? Do Recanto Azul. Lógico, né? Eu tenho que me orgulhar, não adianta. E olha só, a Prefeitura já divulgou a próxima edição do Passe Lazer. Dia 8 de dezembro, feriado municipal, a tarifa do transporte público vai custar R$ 1,90 ao invés dos R$ 3,80. Mas atenção que esse benefício só vale para o bilhete único comum. E veja a seguir no Câmara Notícia como se proteger de raios. E olha, em Campinas, as tentativas e casos de suicídio triplicaram do ano de 2014 para o ano de 2015. E esse assunto é cada vez mais debatido. O 10º boletim divulgado pelo SIS-9, Sistema de Notificação de Violência, trouxe esta estatística e agora o Departamento de Vigilância em Saúde tem feito algumas ações. Nós estamos fazendo, então, com isso, a vigilância junto com a saúde mental, criando e, na verdade, acertando fluxos de atendimento para que essas pessoas sejam devidamente atendidas no seu quadro grave, depois encaminhadas e acompanhadas na unidade de saúde. Crise financeira, depressão e até bullying na escola. Esses eventos, somados a uma parte genética, podem levar as pessoas a tomarem atitudes extremas. Dentro das condições que existem na saúde mental, todas essas que você acabou citando, elas juntam-se na conformidade do estado de saúde em que a pessoa se encontra. Junto disso, a gente também sabe que existem algumas questões que são endógenas da própria pessoa, né, em que existem a falta de alguns certos mecanismos em que levam já a situações dos quadros depressivos e na conjuntura externa, juntando com o interno, chegam em algumas situações em que realmente as pessoas acabam entrando em umas crises intensas em que a própria pessoa muitas vezes se vê completamente encurralada e a situação em que ela vê a solução é ter o fim da vida. A tecnologia que tanto ajuda o homem nas mais variadas questões do dia a dia pode estar isolando algumas crianças e adolescentes. Isso prejudica a formação. Agora, em relação à questão dos adolescentes, né, e as próprias crianças, eu acho que o ponto hoje em dia que a gente vê muito é uma educação muito voltada para a parte de jogos eletrônicos em si, né? Não só o tal do bullying na escola, em que a gente vê, hoje em dia ele é muito falado de uma forma muito mais aberta, mas eu acho que ele já vinha acontecendo no passado e a gente tinha uma certa não notificação, né? Hoje em dia a gente tem uma informação maior, mas assim, os jogos hoje em dia eles são de uma forma muito mais violentos e isso eu acho que instiga também uma forma de violência. Familiares, amigos e pessoas próximas devem ficar atentas aos sinais que a pessoa doente passa. É importante procurar um profissional da área da saúde para o tratamento.
A região metropolitana de Campinas tem uma média de 17 temporais entre dezembro e janeiro, época que a gente sabe tem bastante chuvas. E é neste período que a incidência de raios aumenta, então é preciso ficar atento. Olá! O Giro Ambiental de hoje vai falar do perigo dos raios. O forte calor e a proximidade do verão deixam a região metropolitana de Campinas em alerta para o início da temporada das descargas elétricas. Por isso, é preciso ter alguns cuidados para evitar acidentes. A RMC é atingida em média entre dezembro e janeiro de cada ano por cerca de 17 temporais, ou seja, 1 a cada 2 dias. Normalmente formados à tarde ou no início de noite, com descargas elétricas em algum ponto da região. E quem fala desse fenômeno é a coordenadora do CEPAGRE. Eles têm uma intensidade, uma frequência bastante alta aqui na nossa região. Nós estamos numa região, sobretudo, bastante urbanizada. E os raios, eles podem ocorrer não somente na hora que está chovendo. Quando você vê a aproximação de uma tempestade, que você percebe que ocorreu um clarão, né, que é o relâmpago, e você logo em seguida percebe o barulho, que é o estrondo, né? Quando você percebe que há uma aproximação entre esse barulho e esse relâmpago, você pode ficar um pouco atento, porque é o sinal que esse temporal, digamos assim, essa nuvem intensa está se aproximando. E um raio, ele pode se deslocar até uma distância aí de 5 quilômetros. Então, veja bem, a tempestade está se aproximando, mas o raio já pode atingir. É preciso estar sempre atento aos raios assim que começar um temporal. Então, você sempre que perceber a aproximação de uma tempestade com descargas elétricas, procurar um local fechado, uma construção fechada, né? E dentro dos carros também, você pode evitar, você está totalmente protegido. Se você estiver dentro de um carro com os vidros fechados, você está totalmente protegido de raios. Importante lembrar que nunca deve se procurar abrigo embaixo de uma árvore. O raio, ele procura o caminho mais perto, entre a nuvem e o solo. Então, se você estiver próximo a um poste, saia. Próximo a uma árvore, saia. Evite ser o ponto mais alto daquele local. E se você estiver na praia, o que fazer? Saia imediatamente, porque a água, ela transmite. Então, você pode ter um raio ocorrendo numa distância bastante longa, mas esse raio ele se desloca pela água e atinge você. Né? Então, saia imediatamente da água, campo de futebol, piscina, são coisas que você deve evitar. O ideal é que você procure um lugar abrigado, uma construção fechada. Aqui na região, o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano promoveu uma ação conjunta com o Ministério Público por meio do GAEMA, o Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente, com o objetivo de buscar soluções para a recuperação das águas da represa Salto Grande e melhorar o saneamento básico na região da bacia hidrográfica do rio Atibaia, que engloba 18 municípios, sendo 9 da RMC. Foi aprovada a criação de uma Câmara Temática Especial com a participação dos agentes ambientais para discutir questões como a construção de reservatórios, captação de água e abastecimento, coleta e tratamento de esgoto, entre outras demandas. O saneamento básico e a sustentabilidade hídrica é uma das prioridades dentro do Plano de Desenvolvimento Metropolitano, que está em desenvolvimento pela Agencamp e o Conselho de Desenvolvimento da RMC. Com essas notícias, a gente fica por aqui. Na semana que vem, o Giro Ambiental mostra o projeto piloto em residências de Campinas com a instalação de telhados solares para a produção de energia elétrica. Até lá! E vamos falar agora de esporte. No Brasileirão, a Ponte Preta empatou com o Botafogo lá no Rio de Janeiro, na penúltima rodada do campeonato. A Ponte Preta foi até o Rio de Janeiro e saiu atrás no marcador. Rodrigo Lindoso chutou. A bola desviou no atacante Sassá e enganou o goleiro Aranha. 1-0 Botafogo. No final do primeiro tempo, o atacante Cleison puxou rápido o contra-ataque, invadiu a área e na hora do chute foi tocado por trás.
O árbitro Wilton Pereira Sampaio deu apenas tiro de meta. O camisa 7 da Macaca foi para cima do juizão e acabou expulso. Na etapa final, mesmo com 1 a menos, a Ponte chegou ao gol de empate. Após cruzamento de Ravanelli e um desvio no primeiro pau, William Potker, o artilheiro da Macaca, garantiu 1 ponto. Final, Botafogo 1, Ponte Preta também 1. Aliás, o Campeonato Brasileiro já tem um vencedor. O Palmeiras encerrou um jejum de 22 anos de títulos no Brasileirão. O Alviverde precisava de um empate ou de uma vitória e conseguiu bater a Chapecoense com um gol, que você está vendo aí nas imagens. Depois de uma cobrança de falta e uma jogada ensaiada, o lateral Fabiano marcou e a partir daí foi só gritar: é campeão. Lembrando que o Brasileirão tem mais uma rodada. No próximo domingo, a Ponte Preta joga contra o Curitiba em casa a partir das 5 da tarde. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui. Até mais!